Sejam bem-vindos ao canal. Não se esqueça aí de inscrever-se no canal, tá? Dê o seu like, quer dizer que você gostou, e também aperte aí no sininho para que você possa receber as nossas próximas notificações, tá? As notificações antigas, se você ainda não tem, aí na tela vai estar aparecendo. É só você clicar em cima e você vai ter acesso, né, a todas as nossas mensagens. O tema da nossa palestra hoje é o que acontece quando oramos. É importante a oração individual. Jesus orava individualmente, mas também é importante a oração coletiva. Nós nos reunirmos para orar. Se você não tem esse costume, ore aí na sua casa, separe um dia, reúna a sua família, sua esposa, seus filhos ou parentes e faça uma prece, uma oração. Vai melhorar muito, tá? O ambiente na tua casa. Afastar muita coisa ruim. Tem pessoas que passam na tua casa, olham com inveja, desejam o mal, desejam aquilo que você tem, não ficam satisfeitas, né, com o teu crescimento. Então é importante que você ore. Nós vamos basear a nossa conversa lá em Atos, no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 19. Vocês vão ver o grande problema que passou esse grupo de oração, mas como eles obtiveram no final a vitória, porque perseveraram em orar. Que diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos, quer dizer, Páscoa, 7 dias. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas, de 4 soldados cada um, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias. E sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, quer dizer, te veste, calça as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão, um sonho. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada, chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo.
Então eles abriram, viram-no e ficaram surpresos, atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E, saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas e, descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali. Então nós temos aqui uma história novamente de fé, de oração e, consequentemente, de milagre. O que acontece quando um grupo resolve orar? Queridos, com certeza não vai ficar do mesmo jeito. Coisas vão acontecer. Tem muitas pessoas que não gostam de orar em grupo. Eu chamo até do grupo das 6 horas. O que é o grupo das 6 horas? Você convida para fazer parte de um grupo de oração e ela diz assim: 6 horas por mim, 6 horas por mim, é o grupo das 6 horas. Vamos lá, 6 horas por mim. É engraçado, é o grupo das 6 horas. Mas as pessoas que participam de grupos de orações, elas recebem benefícios tremendos. É só você conversar com quem participa de grupo de oração, ela vai te contar. São muitas coisas que acontecem. Coisas até que a gente começa a contar e os outros dizem que é mentira. Só quem está ali é que sabe. E esse texto mostra isso. Herodes, que era o rei da Judéia, ele era um político muito astuto. E como todo político, ele procurava de alguma maneira trazer uma distração, uma alegria efêmera ao povo. E ele percebeu que os judeus não gostavam dos cristãos. Então o que ele faz? Ele manda prender Tiago. Tiago, que era irmão de João, conhecido como os filhos do trovão. Então ele manda prender Tiago e manda cortar a cabeça de Tiago. Quando ele faz isso, os judeus gostaram. Então Herodes percebeu que ele ficou bem entre o povo, agindo dessa maneira. Aí ele resolve melhorar ainda mais a situação dele política na região. Ele prende Pedro, que era outro líder da igreja. Coloca Pedro no cárcere, coloca soldados guardando a saída do cárcere e ainda coloca soldados lá dentro com Pedro acorrentado. Então ele se arma de toda uma defensiva para que Pedro não saísse dali. Pedro era muito precioso para que Herodes aumentasse seu prestígio político na região. E agora? A situação era difícil. O rei prende um discípulo de Jesus, então praticamente era impossível a libertação de Pedro. E mais, ainda existia o aspecto psicológico de que Herodes já havia prendido Tiago e já tinha mandado cortar a cabeça dele. Tiago já tinha ido para a glória. Então as chances eram praticamente nulas de que Pedro fosse liberto. Mas é aí que Deus age. Você nunca deve desistir. Quando todos disserem que não há mais solução, que não há mais possibilidades, que é impossível, não desista. Porque Deus é Deus do impossível. A hora que mais Deus gosta de operar é nas impossibilidades. É quando ninguém acredita. Porque quando ele age nessa hora, é que as pessoas dizem, realmente foi Deus, porque só Deus para fazer isso. E a igreja, as pessoas daquela época, a igreja daquela época acredita nisso, apesar das circunstâncias. E quando eu falo igreja, eu não falo de um templo, eu não falo de paredes, mas eu falo de pessoas. Porque nos nossos dias há uma confusão muito grande, onde muitos acham que igreja é um templo, que igreja é uma denominação, que igreja é uma religião. Não é. Igreja é reunião de pessoas que têm a mesma fé, que acreditam no mesmo Deus. Isso é igreja. Jesus falou, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou entre eles. Jesus não falou, onde houver 2, 100, com uma placa, numa parede, ali eu estou entre eles. Ele nunca falou isso. Então esse grupo de oração, essa igreja, ela resolveu lutar contra as impossibilidades, contra o impossível. E as armas
que essas pessoas usam é a oração e a intercessão. Uma arma que é deixada de lado por muita gente nos nossos dias. Gente que diz que tem fé, gente que diz que é da igreja tal, da igreja Y, da igreja A, B, que dizem que são servos de Deus, mas que não oram, não tomam posse dessa arma poderosa que é a oração. A oração com fé em Deus. Porque essa igreja aqui, o texto fala que ela orava, o verso 5, havia oração incessante a Deus, por parte da igreja, a favor de Pedro. Eles oravam para Deus. Eles não oravam para X, para Y, para M, para J, não. Eles oravam para Deus, direto para Deus. Eles tinham essa ligação direto para Deus. A morte de Jesus na cruz nos deu esse acesso direto a Deus. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então eles sabiam que tinham ligação direta com Deus. Eles não precisavam que ninguém fizesse essa intermediação entre eles e Deus. O grupo se reúne e diz, vamos orar por Pedro. E eu vou falar uma coisa para vocês, queridos. Tinha que ser um grupo realmente perseverante. Tinha que ser um grupo realmente de pessoas de fé. Porque psicologicamente eles estavam abalados. Por que abalados? Porque Tiago já havia morrido. Então, aquilo ali era um trauma muito grande. Na nossa mente vem assim, poxa, Tiago foi preso. Oramos por Tiago. Mas não adiantou nada. A cabeça dele foi destirada do corpo. E agora Pedro está preso. Será que vai valer a pena orar por Pedro? Então nós nunca devemos desistir. Nem sempre a resposta de Deus às nossas orações é a resposta que nós gostaríamos de receber. E é nisso que nós devemos crer. Quando Jó perdeu a sua família, quando Jó perdeu os seus bens, quando Jó perdeu a sua saúde, a sua mulher chegou até ele e falou, Jó, tu não tem mais nada, tu és um moribundo, amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí Jó responde para a mulher, mulher, tu falas como uma louca, Deus me deu, Deus tirou. Eu nasci nu, e nu vou embora. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é respostas de um homem de fé, de um homem que crê em Deus. Então aquele grupo de oração, eles começaram a buscar Deus, começaram a orar. E Herodes disse, olha, após a Páscoa, eu vou cortar a cabeça de Pedro. Eram 7 dias de orações. Primeira noite estavam lá, segunda noite estavam lá, terceira noite estavam lá orando, quarta noite, quinta, e não era fácil. Eu fico pensando noite após noite, não acontecia nada, Pedro não era liberto, as notícias não eram positivas, mas eles continuavam orando. Então não desiste de orar. Persevera, continua buscando, a tua resposta ela virá. A tua vitória ela vai vir, tenho certeza disso. Não te deixa distrair por tudo aquilo que o mundo coloca na tua vida. A gente coloca muitas desculpas, né, para não orar. Ah, tem a televisão, ah, tem o meu estudo, ah, tem a minha família, ah, tem o meu filho, tem minha filha. Meu querido, tudo isso passa. Mas a tua comunhão, o teu relacionamento com Deus é muito importante. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas te serão acrescentadas. Palavra de Jesus. As nossas prioridades, na maioria das vezes, elas são erradas. Priorizamos, geralmente, as coisas materiais, em detrimento da espiritual, do nosso relacionamento com Deus. Então, aquela igreja, aquelas pessoas se reuniram na casa de Marcos, conforme o texto, e oravam. Foram 6 dias de oração. No 7º dia, que era a última noite de oração, Deus resolve agir. Eu fico pensando assim, né? Por que Deus deixou para agir na última noite? É que Deus, Ele quer ver até onde vai a tua perseverança. Quer ver se realmente você é de fé, se você é duro na queda, se você vai até o final. Então não desiste, eu repito, que tu vai alcançar a tua vitória. Esse texto, essa história foi escrita, eu estou te falando agora para que você creia. Porque vai acontecer do mesmo jeito na tua vida. Na última noite, quando aqueles irmãos se reúnem para orar, Pedro estava lá no cárcere. O texto diz que Pedro já estava sem roupa e dormindo lá. Eu fico imaginando que Pedro deve ter pensado assim, amanhã eu me encontro com o Tiago. Porque Tiago já tinha ido. Então ele estava lá.
A perspectiva dele, para outro dia, era perder a cabeça e ir embora para a glória. Talvez a oração de Pedro fosse: Senhor, perdoa os meus pecados e me recebe agora aí na glória. Daqui a pouco eu estou aí. Mas não era esse o plano de Deus para Pedro. Quando a igreja naquela noite ora, Deus lá do céu, ele chama o anjo e diz: vai lá, desce e tira isso, liberta Pedro. O texto fala que o anjo desce, ele vai até o cárcere, ele acorda Pedro, diz: Pedro, acorda, te levanta, te veste. As cadeias são rompidas. Pedro veste a sua roupa, passa pela guarda, e ninguém toca em Pedro. O anjo vai passando, os guardas nem veem Pedro. Quando chega no portão que está trancado, automaticamente o portão abre. Naquela noite foi inventado o portão automático. Um anjo que inventou. Leva Pedro até a rua. Lá na rua, diz assim: olha, Pedro, vai em tal casa, tal endereço, que tem lá um grupo orando por ti. E eu sou a resposta da oração deles. Quando Pedro chega à casa, ele bate, vem uma serva, uma empregada, ouve a voz de Pedro pedindo: abre a porta. Ela fica tão feliz, mas tão alegre, a Rod, né? Que ela volta, ela nem abre a porta e diz: olha, Pedro está batendo lá na frente. Ele diz: está louca, não pode ser, ele está preso lá. Ela disse: não, é a voz dele, eu ouvi. Aí ele diz: ah, deve ser o anjo dele, porque eles acreditavam, eles tinham uma tradição, naquela época, de que quando a pessoa morria, né, o anjo dela vinha buscar. O anjo vinha buscar o espírito e levava. Então observe que eles oravam, eles estavam orando pela libertação de Pedro. E quando o milagre acontece, eles não acreditam nisso. E nós muitas vezes somos assim, né? Estamos orando por um milagre, estamos clamando a Deus, e o milagre está acontecendo e a gente não consegue perceber. Por isso, abre os teus olhos, o teu milagre está acontecendo. Ele está acontecendo. Deus, ele está ouvindo a tua oração, ele está recebendo as tuas lágrimas. E o teu milagre está acontecendo ou já aconteceu. Acredite nisso. Aí eles vão lá, abrem a porta, Pedro entra, eles ficam felizes. Aí Pedro pede para que façam silêncio, a alegria, né, era tão grande que eles pulavam ali, faziam barulho. Pedro pede silêncio, explica o que aconteceu, conta que o anjo foi lá e tirou ele lá de dentro. Pedro pede a eles que avise aos irmãos da igreja que com certeza psicologicamente estavam tristes, precisavam daquele testemunho, precisavam saber que Deus continuava agindo. A morte de Tiago foi um abalo forte à igreja, mas o livramento de Pedro veio restaurar a fé daquelas pessoas. Aí depois Pedro pega a sua bagagem e some, vai embora. Ele não vai ficar mais por aí para ser preso novamente. É isso que acontece quando um grupo ora. A mão de Deus é movimentada. Por isso, não desiste de orar. Participa de um grupo de oração. Vai lá para a tua igreja orar. Seja lá onde for a tua igreja, vai lá orar. Te fortalece, tem comunhão com aquelas pessoas de oração. Para de inventar desculpas. Para de ficar intocado na tua casa. Para de deixar que coisas te distraiam. Que Deus te abençoe. E que o milagre se faça na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Tá? Fica na paz.